Compartilhar uma palavra com vocês hoje, e eu peço que vocês abram em Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Abram comigo lá em Hebreus 6, 10. Hebreus 6:10. Vamos ler ali? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior para quem jurasse, jurou por si mesmo, capítulo 14, versículo 14, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei, versículo 15, último, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Queridos, eu quero usar esses versículos para a gente tirar alguns princípios deles. Vamos trabalhar esses versículos para nós tirarmos alguns princípios deles. Coloca no versículo 10 lá, Bruno. Deixa o versículo 10 lá. Olha lá. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Queridos, uma coisa que tem que ficar no nosso coração é o que está escrito ali, ó. Porque Deus não é injusto. Queridos, Deus ele não é injusto. A base do trono de Deus é justiça, queridos. Então Deus ele é justo. Ele não se esquece do nosso trabalho, da nossa obra, daquilo que nós fazemos por amor ao seu nome. Queridos, Deus ele não se esquece de nenhuma ação sua que é feita por amor ao seu nome. Todas as vezes que você ora por uma pessoa, todas as vezes que você faz uma visita, todas as vezes que você cuida de alguém, todas as vezes que você se preocupa com uma pessoa, todas as vezes que você oferta para uma pessoa, todas as vezes que você dá carona para uma pessoa, tudo aquilo que você faz por amor ao seu nome, Deus não se esquece. Vai sendo contabilizado naquilo que você tem feito. Deus ele não é injusto. Você já percebeu que algumas vezes a gente acha que Deus é injusto? Abra o teu coração e seja sincero. Algumas vezes você não acha assim, puxa, Deus parece injusto. Queridos, Deus não é injusto. Ele não se esquece. Ele não se esquece. Demonstramos amor a Deus como? Servindo aos santos. Esse é o nosso destino. Servir aos santos. E quem que são os santos, queridos? Aqueles que são salvos por Jesus. Aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. A pessoa que está do seu lado aí, ela é uma santa aos olhos de Deus. A igreja é a reunião dos santos. A pessoa que está do seu lado, queridos, ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Ela foi lavada por Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus. E como que nós servimos, como nós demonstramos amor a Deus, servindo aos santos. E ele continua, servistes aos santos e ainda servis. Continuar servindo. Qual que é o nosso destino? Servir. Qual que é a nossa função na igreja? Servir. Qual que é a nossa demonstração de amor a Deus?
servir. Servir. O maior de todos é o que serve a todos. Jesus, certa feita, ele olha e fala assim, me chamam de mestre e senhor, mas eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Todas as vezes que você vem, arruma a cadeira na igreja, faz qualquer coisa que você faz por amor a Deus, Ele está contabilizando e Ele não se esquece. Creia nisso, guarde isso no seu coração. Vamos passar ali para o versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completar a certeza da esperança. Mostre o mesmo cuidado até o fim. Queridos, não é o começar bem, é o terminar bem. Nós temos que cravar isso como um princípio no nosso coração. Não é o começar bem, é sim o terminar bem. Saul, ele começou o seu reinado bem, mas ele terminou mal. Quantos casamentos que você vê que eles começam bem, com grandes festas, com grandes expectativas, mas eles não terminam bem. Por quê? Porque não vale o começar bem, e sim o terminar bem, queridos. Nós precisamos cravar isso como um princípio, queridos. Nós precisamos entender que não é o começar bem, mas é o terminar bem. Imagine um empresário, ele começa empreendendo, ele contrata muitas pessoas estão trabalhando na sua empresa, ele vai anos a fio, trabalhando, cuidando, dando emprego, gerando renda para o Brasil. Chega no final da sua vida, ele falha e ele morre. O que as pessoas vão falar? Ah lá, o falido morreu. Os 40, 50 anos que ele foi bem sucedido, ninguém lembra. Vão lembrar só do final. É assim ou não é? Olha lá, o falido morreu. Só que o cara gerou emprego durante 50, 40, 50 anos. Só que ninguém vai lembrar, porque todo mundo vai lembrar do final. Por isso, nas nossas vidas, queridos, nunca é o começar bem, e sim o terminar bem. Estar atento àquilo que Deus tem nos falado, estar atento para viver isso. Versículo 12. Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Para que nós, eu e você, não nos façamos negligentes. Queridos, a palavra negligentes, ou em algumas traduções, indolente, ela vai apontar no original grego para lento, moroso, preguiçoso, indolente. E a palavra indolente, queridos, se você for ver no Aurélio, ela vai dizer o que não é doloroso, indolor, o que não sente dor física. Para que nós não sejamos indolentes, ou aqueles que não sentem dor, aqueles que foram cauterizados, aqueles que não sentem mais as coisas, aquela pessoa que olha, tanto faz como tanto fez. Ela se tornou indolente, ela não sente mais dor, ela não sente compaixão, ela não se move nas suas emoções. Por quê? Tanto faz como tanto fez. O contrário do amor nunca foi o ódio, queridos. O contrário do amor é a indiferença. Se você for trabalhar com um casal e eles estiverem se pegando, enquanto estiver se pegando, tá bom. Agora, quando eles se tornarem indiferentes um com o outro, aí a situação não se conserta mais. Porque o contrário do amor, queridos, nunca foi o ódio, e sim a indiferença. A indiferença. E nós nos tornamos indiferentes quando nós nos tornamos indolentes. Aqueles que não sentem mais dores, aqueles que se tornaram insensíveis. Queridos, as dores, elas nos levam às vitórias. Dores nos levam a vitórias. Dores nos fazem se mover. Dores, elas são boas quando bem usadas. O que são vencedores? Aqueles que vencem dores. Vence dores, vencedores. Se não houver dores, não existe vitória. A pior vida para se levar é uma vida cauterizada,
Uma vida sem emoção, aonde você cauterizou e você se torna negligente. Se as pessoas virem para o grupo, tanto faz como tanto fez. Se as pessoas virem para a igreja, tanto faz como tanto fez. Se tornou negligente. E nós não podemos nos tornar negligentes. Nos tornamos indolentes ou negligentes quando paramos no meio do caminho, quando nós paramos a caminhada, quando não permanecemos, queridos, quando simplesmente nós largamos os betes, nós paramos de trabalhar, de estar junto, de viver o Evangelho. O Evangelho, queridos, tem mais a ver com permanecer do que com acertos e erros. Nós estamos doutrinados a pensar só certo ou errado, por isso que nós gostamos de regra na igreja. Pastor, quais que são as regras da igreja para a gente viver bem? Daí vão lá e colocam um monte de regras, assim. Faz isso, faz isso. Se eu fizer tudo isso, eu vou ser crente? Se você fizer tudo isso, Só que nós focamos no lado errado da coisa, queridos. O Evangelho nunca foi certo ou errado. O Evangelho foi permanecer na verdade. E trabalhar a verdade é muito mais profundo que trabalhar certo ou errado. Amém? O Evangelho tem a ver com permanecer. Eu permaneço nele e ele permanece em mim. E quando ele permanece em mim, eu caminho na verdade. E a verdade não tem a ver com certo ou errado. Tem a ver com uma verdade. Continuando lá no versículo 12. Mas sejais imitadores do que pela fé e paciência. Repita comigo, fé. Repita comigo, fé e paciência. Herdam as promessas. Mas sejam imitadores. Quem você tem imitado? Quem são seus referenciais? O que o autor ao Hebreus está falando? Sejam imitadores. A quem você tem imitado, queridos? Quais são as pessoas que estão perto de você? Você é a soma das 5 pessoas mais próximas de você. Você é a soma das 5 pessoas mais próximas de você. Quem que você tem imitado? Quem tem sentado na sua mesa? Quem tem conversado com você? Para quem que você tem aberto seu coração? Queridos, Jesus ele andava com a multidão. Ele tinha 70 discípulos, ele tinha 12 apóstolos. Só que ele tinha 3 pessoas que eram íntimas dele. Pastor, parece que você está fazendo acepção de pessoas. É o que a Bíblia faz. Jesus ele andava com a multidão, queridos. Ele tinha 70 discípulos, foi os 70 que ele enviou. Ele tinha 12 apóstolos que estavam sempre com ele. Mas sempre quando ele precisava, ele levava 3 que eram mais próximos dele. E separando os 3 ia. Subiu no monte da transfiguração, subiu com 3. Foi para o Getsemane, deixou um tanto ali e trouxe mais 3 para ficarem próximos dele. Pedro, Tiago e João. Quem são as pessoas que sentam na sua mesa? Quem são as pessoas que você abre o seu coração? Em 2 Reis 4, não precisa abrir, queridos, depois você pode ler em casa, conta a história de uma mulher rica, que não podia ter filhos, e ela construiu um quarto para Eliseu. Eliseu passava na cidade dela e ela chegou para o marido dela: vamos construir um quarto para o profeta, porque eu creio que esse homem é homem de Deus. E o que eles fazem? Eles vão lá, constroem um quarto. Nesse quarto eles colocam uma cama, uma mesa e uma cadeira e uma lamparina. Para quê? Para quando Eliseu passasse sobre aquela cidade, ele tivesse um lugar de pouso, ele pudesse pousar, dormir, descansar, ter um lugar para os seus estudos, onde tinha uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Então sempre quando Eliseu passava, ele parava no quarto dessa mulher. E essa mulher, a história conta que ela era uma mulher rica, só que ela não poderia ter filhos. Ela não podia ter filhos. E um dia Eliseu estava na casa dela, Eliseu queria retribuir o favor, chega para ela e pergunta: o que eu posso fazer por você? E ela conta: eu não posso ter filhos. E Eliseu profetiza sobre a vida dela, fala: daqui a 1 ano eu vou voltar aqui, você vai estar com uma criança nos braços. Daqui a 1 ano eu vou estar aqui, você vai estar com uma criança nos braços. Se tiver alguma mulher que quer ter filho, recebe isso aí, que você vai receber um filho daqui a 1 ano.
E quando ele libera sobre a vida dessa mulher engravida. Essa mulher engravida, ela tem um filho e o filho dessa mulher morre. Ele começa a sentir muitas dores na cabeça, o pai dela leva ela para a mãe se assusta, corre atrás de Eliseu, e olha que interessante, 2 Reis 4, do 25 ao 26, não precisa abrir, mas preste atenção. Assim ela partiu para encontrar-se com um homem de Deus, no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corre ao encontro dela e pergunta: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Qual que é a cena? Eliseu vê ela vindo, fala para Geazi: olha lá, é a sunamita, corre lá e pergunta para ela se está tudo bem. O filho dela estava morto, queridos. Geazi chega e pergunta para ela: está tudo bem? O que ela responde? Está tudo bem. Sabe por quê? Geazi podia mudar a situação dela, sim ou não? Geazi podia trazer algum acréscimo à dor que ela estava sentindo, sim ou não? Não! O que ela falou? Não, está tudo bem, eu quero falar com quem vai trazer solução para o meu problema. E você fica falando para todo mundo o que você está sentindo. Sai falando para todo mundo. Não vai resolver teu problema, queridos. Aprenda a falar com quem traz solução para os seus problemas. Aprenda a falar com as pessoas certas. Aprenda a se relacionar com pessoas certas. Você está com alguma dificuldade, converse com o seu líder de grupo familiar. Exponha para ele, peça oração para ele. Quando essa mulher chega, o Geazi pergunta: está tudo bem? Está tudo bem, eu não quero falar com você, eu quero falar com o profeta. Se eu falar com ele, vai mudar a minha situação. Se eu falar com você, não vai adiantar. Imagina se ela ficasse chorando: meu filho morreu. Ia perder tempo. Como nós perdemos tempo falando, abrindo o nosso coração para todo mundo. A Bíblia é muito clara: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós precisamos aprender a ficar quieto, a guardar o coração. Pastor, nessa colônia tem muita fofoca, a gente dá lado para fofoca, sai falando para todo mundo. Queridos, nós precisamos absorver esse princípio, porque senão nós vamos ficar perdendo tempo. Fale com as pessoas certas. Ah, pastor, parece acepção de pessoas. Não é acepção de pessoas. A acepção de pessoas que a Bíblia fala era com relação a dinheiro. Se entrar o rico, o pobre, aqui nós atendemos do mesmo jeito, nós trabalhamos do mesmo jeito. Você selecionar as pessoas que você abre o teu coração, isso não é acepção de pessoas. Isso é um cuidado que você deve ter. Você precisa aprender a guardar o teu coração. Diz um amém aí, crente. Amém. Encontre as pessoas certas. Não saia falando das suas dificuldades com quem não pode te ajudar. Você fala: estou com dor de cabeça. O cara olha assim: ixi, conheci um que morreu 3 dias depois que estava reclamando assim. Ou você fala com o pessimista. Sabe que o pessimista é o que olha para o pé. Pessimista assim. Fica olhando para o pé. Ah, está difícil. E vai piorar ainda, hein? Isso aí não melhora. Você está entendendo por que tem guerra no grupo familiar? Porque no grupo familiar é o lugar certo de abrir o coração. Continuando, ele fala: pela fé e paciência herdam as promessas. Como que nós herdamos as promessas? Pela fé e pela paciência. Como que nós herdamos a promessa? Pela fé e pela paciência. Pela fé, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Certeza daquilo que esperamos. O que temos esperado? O que você tem esperado?
Se a fé é a certeza das coisas que esperamos, nós precisamos saber o que nós temos esperado. Sim ou não? Sim. O que você tem esperado, queridos? Ou estamos cauterizados, ou estamos já cauterizados naquilo que esperamos e não esperamos mais nada? Quais são os projetos que Deus tem colocado no teu coração? Quais são as promessas que você tem esperado em Deus? Você tem escrito isso? Você tem visto isso? Você tem olhado, você tem orado pelas promessas de Deus? Você tem esperado com anseio? As coisas vão acontecer. Precisamos ter isso, queridos. A certeza daquilo que esperamos. Pegue um caderno, escreva o que você espera. Tire foto, desenhe, faça alguma coisa, mas espere. Espere, crie esperança. As coisas vão acontecer. As coisas vão. Por quê? Porque nós esperamos. Porque nós esperamos. Porque nós esperamos. Só que o que nós vamos esperar se nós não... O que nós vamos receber se nós não esperamos nada? Queridos, fale de projetos, fale de promessas, mas não fale de pessoas. Pessoas medíocres falam de pessoas. Pessoas extraordinárias falam de projetos. Fale de projetos, pare de falar de pessoas. Fale de projetos, fale de sonhos, fale de visões, fale de promessas. Sente e comece a falar. Essas 2 semanas, o que eu falei desse muro aqui? Eu quero esse muro pronto, ajeitado assim, assim. Fale de projetos, nem que seja um muro. E é um desafio, porque foi a primeira construção nossa, aleluia. A primeira o Arlindo bancou lá, se esforçou, estava ele lá brigando. Essa foi a primeira nossa, aleluia. Um muro. Somos fiéis no pouco, sobre o muito Ele vai nos colocar. Rompemos, construímos algo. Fale de projetos. Ah, parece bobeira, pastor, vai ficar falando de um muro. Eu estou orgulhoso desse muro. Foi a primeira construção nossa. Projetos, queridos, a gente projetou, a gente pensou, a gente ficou calculando ali, sonhando, pensando, guardando dinheiro, isso são projetos. Fale de projetos, não fale de pessoas. Senta e fica falando de pessoas, perde tempo. Fale de sonhos, fale de projetos, fale de visões. A fé é a prova das coisas que não vemos. O que você tem visto no seu espírito? Podemos ver com os olhos naturais ou com os olhos espirituais. Os olhos espirituais veem o invisível. Queridos, nós precisamos treinar os nossos olhos espirituais. O que você tem visto? O que você tem visto para a tua vida daqui a 1 ano? O que você tem visto para a tua vida daqui a 2 anos? O que você tem visto? O que Deus tem colocado? Qual paixão Deus tem colocado no teu coração? O que Deus tem implantado no teu espírito? Que você olha assim, que te tira o sono, que você não consegue dormir, porque você fica sonhando com aquilo. Queridos, isso é ver o invisível. Às vezes eu não durmo, eu fico olhando a igreja cheia, assim, eu fico pensando, não, vou ter que ajeitar aqui. Por quê? Porque são visões que Deus tem colocado no nosso espírito. O que tem no teu espírito? O que você tem visto? Se você não tem visto nada, queridos, é porque a tua fé ela está manca. É a prova das coisas que não vemos. Veja, queridos, sonhe, ouse a sonhar. Ouse a enxergar, ouse a ver. Ah, pastor, mas não há impossíveis ao que crê. Não existem impossíveis. Maturidade, queridos, muito se fala de maturidade na igreja, muito se fala de maturidade. Sabe o que é maturidade, queridos? É ver as coisas que você sempre viu de forma diferente, com o prisma da fé. Maturidade cristã é isso. Você via os problemas são os mesmos. Só que você amadureceu e você vê os mesmos problemas com o prisma da fé. E quando você vê com o prisma da fé, aqueles problemas se tornam minúsculos. 12 espias foram espiar a terra.
10 olharam com os olhos naturais e falaram, está cheio de gigante, esses caras vão arrebentar a gente. Vem 2 que olham com os olhos espirituais e falam o quê? Nós vamos comer esses gigantes como se come pão quente. Nós vamos entrar nessa terra porque Deus nos prometeu. Olhos da fé, queridos. A situação é a mesma. Os problemas são os mesmos. As coisas e as situações são as mesmas. Só que nós vemos com o prisma da fé. Isso é maturidade. Quando as lutas vêm, você fala, não, eu estou vendo com os olhos da fé. Mas sejam imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Falamos de fé, agora vamos falar de paciência. Características de paciente. O que é paciência? Características de paciente, de quem não perde a calma ou suporta algo sem reclamar. Paciência, perseverar com calma. Isso está no dicionário, queridos. Perseverar com calma. O que suporta algo sem reclamar. Ser paciente é não reclamar, queridos. É andar um passo de cada vez. Persistir com calma. E interessante, a paciência não é uma autodisciplina. Preste atenção aqui. Paciência não é autodisciplina. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou ser paciente, eu vou ler uns livros meio zen assim, para mim me tornar mais paciente, eu vou fazer yoga, alguma coisa. Queridos, paciência não é autodisciplina, não é um esforço humano. Paciência é fruto de um relacionamento com o Espírito Santo. Gálatas 5:22 fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Então a paciência nas nossas vidas é o quê? É fruto de um relacionamento com o Espírito Santo. Não é uma autodisciplina, uma força humana, mas é fruto de um relacionamento com Deus. Não é assim, eu vou ser super disciplinado assim, eu vou ser super paciente, eu vou ser uma pessoa tranquila. Não, queridos, ele é fruto, é resultado de um relacionamento com o Espírito Santo. Quando nós nos relacionamos com Ele, os frutos se manifestam na nossa vida. E o fruto do Espírito é amor. E as suas manifestações são alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, esses frutos começam a aparecer e nós nos tornamos pessoas pacientes. Nós começamos a olhar as coisas e ver que o processo de Deus está trabalhando nas nossas vidas. Paciência é um resultado de um relacionamento com o Espírito Santo. Não vem pelos nossos esforços. Versículo 13, põe lá, Bruno. Vamos ler do 13 ao 14. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Então Deus fez um juramento sobre si mesmo. Versículo 14. Dizendo, certamente abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei. Isso é uma palavra profética sobre as nossas vidas. É para a igreja. Isso aqui é nosso. Fala assim, eu recebo. Fala, crente, eu recebo. Isso é nosso. Isso é nosso. Certamente abençoando-te abençoarei. É Deus falando para nós. E multiplicando-te multiplicarei. A multiplicação está sobre as nossas vidas. E assim, versículo 15. E assim, esperando com paciência, alcançou a... Como que Abraão alcançou a promessa? Esperando com paciência. Queridos, mas tem um probleminha aí. Quem que gosta de esperar?
Abraão alcançou as promessas como? Esperando com paciência. Ô pastor, paciência já não é, né? Agora esperar. Esperar. Quem que gosta de esperar aqui? Ninguém gosta de esperar, nós queremos tudo para ontem. A Bíblia fala que a esperança tardia, ela adoece o coração. Nós não sabemos como esperar. Eu e você, queridos, fomos criados e somos criados em um mundo que gira em torno de resultados. Nós queremos resultados. Se você fizer uma aplicação financeira, o que você vai querer? Resultado. Se você abre um negócio, um empreendimento, o que você vai querer? Resultado. Se você faz qualquer coisa, você espera resultados. Nós somos movidos por resultados. No mundo em que vivemos hoje, precisamos gerar resultados. Deus está mais interessado no processo do que no resultado. Deus nas nossas vidas, Ele está mais interessado no processo que no resultado, queridos. E é isso que pega a gente, porque o processo é um processo de espera. Nós precisamos aprender a esperar. E quando nós esperamos, Deus vai trabalhando as nossas vidas. Você já percebeu, se você tivesse recebido todas as orações que você fez, onde você estaria hoje? Você já olhou para trás e falou, cada oração tola que eu fiz, ainda bem que Deus não respondeu. Só foi eu? Tem mais gente aí? Você consegue entender? E Deus, Ele sempre vai trabalhar no processo, a paciência e a espera. Só que nós somos uma geração do micro-ondas, queridos, onde a gente coloca lá 3 minutos e está pronto. Você vai fazer um almoço, 10 minutos está pronto. Nós fomos criados nesse ritmo. Nós não sabemos esperar. Se nós formos fazer, por exemplo, uma galinha caipira hoje, você vai ter que ir lá pegar a galinha lá no galinheiro do vizinho, do Altair lá, matar a galinha, depenar ela, cozinhar ela. Para fazer um almoço você demoraria quanto? Um dia inteiro, para mais ainda, né? Talvez você limparia a galinha num dia e cozinhasse no outro. Só que hoje você quer fazer uma galinha, o que você vai lá, compra aquela congelada lá, coloca no micro-ondas e está pronto. Só que qual que é mais gostosa? Nós precisamos aprender a esperar. Esperando com paciência herdou a promessa. Queridos, esperar não é perca de tempo, queridos. Nós não somos o fazer, nós somos o ser. Deus não está preocupado no fazer, Ele está preocupado no ser. E no ser Ele trabalha esperando. Ele te coloca em situações que você vai ter que esperar. Ele coloca situações que são maiores do que você vai ter que agir por fé. E se você for agir por fé, você vai ter que esperar nele. E Ele vai te ensinando que com as forças humanas você não consegue fazer. E é sempre um trabalho. Sempre um processo. Repita comigo, processo. Isso tem que ficar marcado na gente. Nós estamos no processo. Deus está trabalhando com a gente. E nesse processo, o caminho é lento, queridos. Se a gente aprendesse mais rápido, ia mais rápido. Mas a gente é cabeça dura. Daí Deus tem que ir repetindo prova a prova, devagarzinho trata, devagarzinho, e nós vamos crescendo. Sim ou não? Sim. Quando não esperamos em Deus, queridos, nós podemos tentar dar uma ajudinha para Deus. Foi o que aconteceu com Abraão, queridos. O que aconteceu com Abraão? Abraão tinha a promessa que ele seria pai de multidões. A sua esposa Sara tem uma grande ideia, fala, deita com Agar aí. Você tem um filho com Agar e pronto, você vai ter o filho da promessa. Abraão aceitou a ideia, deita com Agar, tem Ismael. E os filhos de Ismael brigam com os filhos de Isaac até hoje, queridos. A guerra que tem no Oriente Médio é entre os filhos de Ismael e os filhos de Isaac. Os filhos da livre, os filhos da promessa contra os filhos da escrava. Por uma coisa, porque Abraão tentou dar uma ajudinha a Deus. Todas as vezes que você tenta dar um empurrãozinho, tenta dar uma ajudinha para Deus, vai dar rolo. Então aprenda a esperar em Deus. Esperando com paciência, nós vamos herdar as promessas. E nós herdamos, nós não conquistamos. Herança é dada.
não é conquistada. Quando você herda uma herança, você fez alguma coisa para ter aquela herança? Não, você só nasceu filho de alguém. Nós somos em Cristo Jesus filhos de Deus e nós temos uma herança. Só que essa herança vem sobre as nossas vidas a partir do momento que nós vamos amadurecendo. Você consegue entender? E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui. Queridos, existem promessas para aqueles que esperam. Existem promessas para aqueles que esperam. E eu queria te convidar a se colocar em pé já. Eu quero ler algumas dessas promessas para você. Existem promessas para os que esperam. Existem promessas aos que esperam. Salmo 37, 9. Porque os malfeitores serão desgarrados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmo 33, 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Lamentação 3:25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Salmo 147, 11. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam em suas misericórdias. Queridos, para você que está cansado em alguma área da sua vida, se você estiver cansado em alguma área da sua vida, eu gostaria que você se fechasse seus olhos agora. Isaías 40, do 29 ao 31. Dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Queridos, existem promessas para a minha e para a sua vida, quando nós aprendemos a esperar em Deus. Se existem pessoas fracas, cansadas, desanimadas no nosso meio, é porque não aprenderam a descansar em Deus. A ansiedade tem tentado tomar conta dos nossos corações, queridos. A ansiedade tem tentado roubar as promessas de Deus para as nossas vidas. O não esperar em Deus com paciência tem tentado roubar, tem tentado nos levar a ir por atalhos, queridos. Mas essa noite é uma noite onde nós vamos romper, queridos. E nós vamos nos posicionar e nós vamos falar: eu vou esperar em Deus. Que nós vamos olhar para a nossa alma e vamos falar: por que está aflita, ó minha alma? Espera em Deus, no Deus da nossa salvação. E nós vamos esperar em Deus, e as coisas sobrenaturais vão começar a acontecer, e nós vamos herdar as promessas. Enquanto a equipe de louvor